Boa tarde a todos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como desenvolver alguns dos exercícios de matemática para administradores do curso de Administração Pública da UFPR, utilizando uma planilha eletrônica, certo? Eu entrei aqui no meu guia didático. Vamos encontrar aqui o nosso exercício. Bom, quarto encontro presencial do dia 19/10, tá? Vamos começar aqui com esse exercício. Parte 1, ponto de equilíbrio. Uma empresa produz um item a um custo fixo mensal de R$ 1.000 e um custo unitário de produção de R$ 20. Sabendo-se que o preço de venda é de R$ 24, calcule o ponto de equilíbrio em termos de unidades vendidas e faça os gráficos. Suponha que o governo decidisse reduzir os impostos para esse produto em R$ 1 por unidade produzida. Nesse caso, o que seria modificado no custo fixo, custo unitário ou nos dois? Calcule o novo ponto de equilíbrio e faça os gráficos. Gerencialmente, o que significa essa mudança no ponto de equilíbrio? Muito bem, são alguns itens que a gente vai ter que desenvolver dentro da nossa planilha eletrônica. Então vamos lá, mãos à obra, né? Eu vou utilizar aqui o Microsoft Excel, certo? A versão 2003, tá? Ele vai servir como base aí tanto para você utilizar o Calc ou o Office 2007 ou 2010, certo? Bom, o que nós temos aqui de informações? Nós temos então a informação que a empresa produz um item e tem um custo fixo mensal, tá? De R$ 1.000. Então vamos colocar aqui custo fixo R$ 1.000, tá? Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Um custo unitário de produção, ou seja, para cada unidade que eu produzir, eu vou ter um custo de R$ 20. Então vamos colocar aqui custo unitário R$ 20. Sabendo-se que o preço de venda é de R$ 24, então preço de venda vai ser R$ 24, certo? Deixa eu só tirar essa telinha chata daqui. Muito bem, temos três informações. Custo fixo, o que significa? A empresa ela está funcionando, produza ou não produza, ela vai ter um custo de R$ 1.000. Do que seriam esses custos? Energia elétrica, água, tem os administrativos, salários, limpeza. Alguma coisa está acontecendo dentro da empresa, produzindo ou não produzindo. Mas se você colocar a fábrica para funcionar, a cada item que ela produzir, ela vai ter um custo, mais um custo de R$ 20 por item. O que seria esse custo? As máquinas funcionando, a energia elétrica da fábrica, salário dos operários, o custo matéria-prima e assim por diante. Então, para cada item, um custo unitário de R$ 20. E eu vou vender esse item por R$ 24. Vai ser o meu preço de venda. Tá? O que a gente pretende com isso? Bom, vocês sabem que quando a gente vai vendendo, nós vamos adquirindo uma receita, certo? Quanto mais nós produzirmos esses itens, maior será o nosso custo, certo? Mas a gente vai vendendo e maior será a nossa receita também. Como a receita é maior que o custo unitário, vai chegar a uma determinada quantidade que o total da receita vai ser igual ao total do custo. Esse é o nosso ponto de equilíbrio, certo? Como que nós vamos representar isso daí? Bom, se o total da nossa receita é igual ao total do nosso custo, vamos fazer uma equaçãozinha aqui então. Bom, vamos colocar aqui então que o total da nossa receita, como que nós calculamos o total da nossa receita? Eu vou colocar aqui mais um item, tá? Que é item quantidade, que vai ser o nosso ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio vai ser o nosso X, certo? O custo fixo, o custo unitário e o meu preço de venda, tá? Eu vou precisar
encontrar o x. Eu vou desenvolver então uma formulazinha, eu vou achar uma fórmula para resolver esse meu probleminha, tá? Então, como eu já tinha dito, a minha receita total é igual ao meu custo total. Então, receita total vai ser o quê? Então, vai ser preço de venda vezes minha quantidade, que vai ser x. Ele vai ser igual ao quê? Ao meu custo fixo mais o total do meu custo unitário, que vai ser custo unitário vezes a quantidade, certo? Muito bem. Tenho aqui agora uma formulazinha. Bom, basta eu isolar o x do lado esquerdo do igual e calcular o meu ponto de equilíbrio. É só trocar os dados, tá, pelas variáveis. Bom, mas vamos simplificar essa nossa equaçãozinha. Tá? Tudo que tem x nós vamos passar para o lado esquerdo do igual e o que não tem x fica para o lado direito do igual. Então eu vou ficar com preço de venda x, o custo unitário vezes x está somando, vou passar para cá, diminuindo. Custo unitário x igual ao custo fixo, certo? Bom, eu posso simplificar um pouquinho mais, tá? Eu vou isolar o x, certo? O preço de venda menos o custo unitário, eu vou passar para o outro lado de igual em forma de divisão. Então, o x fica igual custo fixo divididos. Agora, para eu dizer para minha equação que eu preciso fazer uma subtração primeiro, eu vou colocar ele entre parênteses, que é o meu preço de venda, que está aqui assim, menos o meu custo unitário. Então, menos o custo unitário e fecho parênteses, certo? Então, eu isolei o x, que está em comum nos dois itens aqui, e o preço de venda menos custo unitário, eu passei para o outro lado em forma de divisão. Por quê? Porque eles estão multiplicando com o x. Quando passa para o outro lado, passa dividindo, certo? Muito bem, eu tenho aqui então que o meu ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo divididos pela diferença do meu preço de venda com o custo unitário, certo? Uma formulazinha bem simples de a gente resolver, tá? Vamos calcular então essa formulazinha para ver quanto que vai ser o meu ponto de equilíbrio em unidades, já que aqui a letra A pede para fazer esse cálculo. Ó. Calcule o ponto de equilíbrio em termos de unidades, certo? Unidades vendidas. Vamos considerar que tudo o que se produz vai ser vendido, tá? Não fica nada em estoque. Bom, então para começar uma fórmula aqui no Excel, a gente vai iniciar com o sinal de igual, tá? Que é o ponto de equilíbrio. Vamos utilizar essa formulazinha aqui. Custo fixo. Qual que é o custo fixo? Eu vou clicar na célula do meu custo fixo. Ao invés de eu digitar 1000, eu clico nela, tá? Daí, divididos, que é a minha barra, abro o meu parênteses, preço de venda, eu clico em cima, menos o meu custo unitário, clico em cima e fecho. Bom, eu tenho uma formulazinha. Então, o conteúdo do B1 divide pela diferença do conteúdo do B3 com o conteúdo do B2. Tá? É essa a instrução que eu vou colocar nessa célula. E ele vai resolver para mim. Tá lá. Então, a minha quantidade em ponto de equilíbrio é de 250 peças. Certo? Então, se eu vender 250 peças, eu vou igualar minha receita total com o meu custo total. Automaticamente, se o meu custo fixo aumentar para 1.500, percebam que, como eu vinculei aqui essa fórmula, ele vai alterar automaticamente. Olha lá. Ó. Então, caso o meu custo fixo seja de R$ 1.500, o meu ponto de equilíbrio aumenta. Ou seja, eu tenho que vender mais para não ter prejuízo. Certo? Agora, se eu economizar, por exemplo, economizei na conta de luz do prédio da administração, foi para R$ 700, ao invés de 1.000 foi para 700. Olha só, foi para 175 peças.
tá? Então, algumas economias, gerencialmente falando, dentro de custo fixo, podem fazer a diferença, certo? Assim como no meu custo unitário, se eu comprar uma matéria-prima mais barata, vamos voltar aqui para R$1.000, tá? Vai para R$18. Olha lá, 166 peças, tá? 167 para dar alguns centavos aí de lucro, certo? Então, preço de venda, se eu aumentar para 25, olha lá, diminui mais ainda, certo? Então nós temos que tentar diminuir esse nosso ponto de equilíbrio, tá? É claro que isso daqui vai ser difícil se a gente chegar a uma quantidade muito pequena, tá? Sempre vai ter uma quantidade para a gente adquirir como ponto de equilíbrio. Bom, vamos colocar aqui então, o preço era 20 e 24, se eu não me engano. Muito bem. Então, do nosso exercício, nós temos o nosso ponto de equilíbrio de 250 peças. Agora, o exercício pede também para fazer gráficos, tá? Nós vamos fazer um gráfico demonstrando a trajetória da receita total e a trajetória do custo total, tá? Sabemos então que o nosso ponto de equilíbrio vai ser de 250 peças. Então, vamos ter uma quantidade cuja será 250, tá? Onde as linhas vão se sobrepor. Vamos encontrar então um número que seja divisível, tá? Vamos começar então com de 50, vamos fazer um intervalo de 50 em 50 peças. Como que fica o nosso gráfico, tá? Vamos colocar aqui então que eu vou ter então receita total e aqui eu vou ter custo total. E aqui em cima, tá, no cabeçalho, eu vou colocar as quantidades. Vou começar com 0, tá? Por quê? Porque no primeiro mês eu vou dizer que eu não vendi nada, certo? Para ver o que acontece. Depois, tá? Eu vou colocar que vai ser de 50 em 50 peças, tá? Para não colocar agora 100, 150, 200, 250, eu vou fazer uma formulazinha para fazer esse cálculo para mim. E eu vou dizer para ela que a célula em questão vai ser sempre a célula anterior mais 50, fixa a C7, que é onde eu vou escolher, tá? Nesse caso específico é C7 mais C7, certo? Porém, uma dessas células eu vou travar, vou colocar aqui um cifrão, para quando eu arrastar essa célula aqui, ele sempre seja C, 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 C. E a outra vai virar D7, E7, F7 e assim por diante, tá? Olha lá, ele fez o cálculo para mim. Agora eu arrasto, vamos arrastar aqui até os 600, vamos aproveitar aqui até os 750, certo? Vamos ver a fórmula como é que ficou? Olha aqui, ó. Ele mudou de C7 para D7, mas esta, como está travada, ficou C7. Ou seja, com 2 cliques aqui, veja só, é a célula anterior mais 50. Tá? Vamos ver essa daqui. Ó, a célula anterior, E7, mais o C7, que é 50. Então, todas as células, se vocês forem percebendo aqui em cima na barrinha de fórmula, o C7 fica. Quando eu arrasto já a outra, ele muda automaticamente a letra, sempre para a anterior, certo? Se eu quiser agora um intervalo de 25, eu digito aqui, 25. Olha lá, tá vendo? Mas vamos fazer com 50. Bom, vou calcular agora a minha receita total. Como que eu calculo a minha receita total? Eu tenho aqui, ó, preço de venda vezes a minha quantidade. A minha quantidade dessa coluna é 0. Então, eu vou colocar igual a 0, o vezes o asterisco. Então, vezes o meu preço de venda, 24. Esta fórmula eu vou arrastar para o lado também, tá? Mas, quando eu arrastar, eu quero que automaticamente o B7 seja C7, depois D7, depois E7, que são as minhas quantidades. Mas eu quero que o B3 seja sempre B3. Então eu vou travar o B. Tá? Percebam que isso vai funcionar quando eu arrastar
em colunas, tá? Se eu fosse arrastar em linhas e quisesse que ficasse sempre lá no 3, o cifrão deveria de ser na frente do número. Ou ambos os dois. Nesse caso aqui, eu posso arrastar tanto em colunas quanto em linhas, que sempre será B3. Tá? Enquanto no B7, ele vai passar para B8, para B9, para B10 e assim por diante. Ou C7, D7, E7 e assim por diante. Tá? Deu zero por quê? Porque nesse mês eu não calculei, eu não vendi nada. Então, automaticamente 0 vezes 24 dá zero. Meu custo total. Qual que é a fórmula do meu custo total? É o meu custo fixo, então igual ao custo fixo, mais custo unitário vezes quantidade. Custo unitário vezes a minha quantidade. Bom, mas precisa colocar parênteses aqui? Não necessariamente. Tá? Eu poderia colocar aqui para evidenciar que primeiramente eu vou fazer essa multiplicação para depois somar com o meu custo unitário. Não precisa, por quê? Porque a regra matemática de uma equação diz que primeiramente resolve-se potenciação e radiciação, não tendo mais resolve-se multiplicação e divisão, e não tendo mais resolve-se soma e subtração, certo? Então tanto faz você colocar ou não colocar um parênteses. Da mesma forma, eu vou ter que travar algumas células. O meu custo fixo também vai ser sempre custo fixo. O meu custo unitário vai ser sempre custo unitário. E a minha quantidade, B7, ela vai sempre ser alterada para C7, D7, E7, quando for arrastado essa fórmula. Tá? Eu vou clicar aqui no primeiro e arrastar para baixo para selecionar esta área inteira, as duas células. E vou arrastar as duas ao mesmo tempo. Olha lá. Então, com 0 unidades produzidas e vendidas, tá? Eu vou ter um custo total de R$1.000 e nada de receita. Com 50 quantidades produzidas e vendidas, eu já tenho uma receita de 1.200, mas eu tenho um custo de 2.000. Com 100 unidades vendidas, eu tenho uma receita de 2.400, mas eu tenho um custo total de 3.000. E assim por diante. Quando chegar lá em 250, olha o que acontece. Eu tenho uma receita total de 6.000 e um custo total de 6.000, porque ele é o meu ponto de equilíbrio. A partir daí, a cada unidade produzida, tá, ele vai se distanciando a cada unidade produzida R$4 do meu custo total. Tá? Onde com 300 unidades produzidas e vendidas, eu tenho uma receita total de 7.200 e um custo total de 7.000. Tá? E assim gradativamente os dois vão aumentando, porém um aumenta mais que o outro. Tá? Vocês vão perceber que no gráfico que nós vamos desenvolver agora, as linhas elas vão se distanciando uma da outra. A receita ela vai bem mais para cima e o custo vai ficando para trás. Tá? Bom, vamos logo então ver como fazer esse gráfico. A gente pode simplesmente selecionar os dados, tá? Ou simplesmente clicar aqui num deles. Tá? Vamos selecionar aqui então todo esse nosso gráfico para ver se vai dar certo. Bom, não mostrei, mas eu clico aqui nesse botãozinho assistente de gráfico ou inserir gráfico, tanto faz. Tipos padrão, vou pegar um padrão de linha. Aqui posso pegar esse gráfico, certo? Aqui, se eu manter pressionado, ele mostra para mim um exemplo para eu poder verificar. Aqui é a mesma coisa, porém ele vai colocando uns pontinhos. Eu não quero com pontinhos, vou deixar desta maneira. Tá? Olha só, cada um então tem uma maneira diferente de exibir. Tá? Eu acredito que essa primeira aqui é a mais ideal. Percebemos então que nós temos uma linha para a receita total, que é em azul, e uma linha para o custo total, que está em lilás ou rosa. Tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos colocar aqui então o título do gráfico. Vamos colocar aqui então ponto de equilíbrio. Tá? Eixo das categorias X, quantidade
produzida barra vendida. E o eixo Y é simplesmente reais, tá? Isso que é opcional também, se você quiser colocar esses dados. Vamos avançar. Eu posso colocar então esse gráfico como uma nova planilha ou como um objeto. Como uma nova planilha, vai colocar gráfico 1 aqui embaixo, tá? Um gráfico grandão aqui na tela. E como objeto, eu posso dimensionar ele aqui na minha própria planilha. Vamos colocar ele como objeto para poder verificar o gráfico e os dados também. Muito bem, temos aqui o nosso gráfico. Clicando aqui nessa parte branca, eu arrasto ele. Então, vamos colocar ele aqui bem certinho, tá? Tá certo. Eu particularmente não gosto desse cinza, então eu vou clicar com o botão contrário em cima do cinza, tá? Formatar a área de plotagem. E onde diz área, eu vou colocar nenhuma, tá? Ou eu posso colocar uma área branca ou outra cor. Você escolhe a cor da área que você quiser. Aqui é a borda, tá? Essa borda aqui, que cor que você vai querer? Vamos colocar aqui um preto, tá? Para ficar uma borda bem visível. Muito bem. Esse lilás aqui, vamos deixar ele numa outra cor. Eu posso clicar com o botão contrário, formatar série de dados, tá? Ou simplesmente eu seleciono, clicando uma vez e 2 cliques, tá? Um clique duplo ele abre para mim. A cor, vamos colocar aqui então um vermelho, tá? E um pouquinho mais grosso, e vamos suavizar esta linha. Muito bem, tá ali. E este gráfico aqui, eu vou colocar então ele de uma cor azul, mais grosso, suavizado. Muito bem. Tenho agora um gráfico em vermelho e um azul, que é a receita total. Percebam que com menos de 250, a receita ela é menor que o meu custo, tá? Quando passa de 250, a minha receita gradativamente ela vai se distanciando do meu custo, tá? E quanto mais eu vender, mais distante vai ficar. O que significa essa distância aqui? É o meu lucro, tá? Depois do 250. Antes do 250, essa distância significa o meu prejuízo, certo? Por quê? Porque eu tenho menos receita do que custo, tá? O meu custo é maior do que a minha receita. O que mais que nós podemos fazer nesse gráfico é iniciar essas duas linhas aqui no eixo Y, tá? Como fazer isto? Eu vou formatar então aqui este eixo X aqui. Vou dar 2 cliques aqui no eixo X, tá? Aqui onde diz escala, tá? Eu vou desmarcar eixo dos valores Y cruza entre as categorias. Eu desmarco ela, dou um OK. Olha lá, ela começa lá no eixo Y, tá certo? Bom, gente, aqui nós temos um gráfico, tá bem demonstrado, tá? Outra coisa que você pode fazer é pegar uma ferramentazinha aqui embaixo, que é a de linha, e sinalizar aqui, ó. Tá? Se eu apertar o Shift do teclado, ele deixa uma linha bem retinha, tá? Isto. Olha, aqui embaixo eu consigo aumentar, certo? Para indicar que ali é o meu ponto de equilíbrio. Vamos colocar a cor, clica na nossa linha e vamos colocar aqui um verdinho, certo? O que mais nós podemos colocar aqui? Bom, poderíamos colocar uma flechinha aqui indicando para cima, quanto mais melhor, mas o azul, né, quanto mais melhor. Ou nós podemos fazer o seguinte, ó, assim. Vamos fazer 2 flechinhas, uma para baixo e a outra para cima. Uma nós vamos deixar então um pouquinho mais grossa para baixo e vamos pintar de vermelho. E aqui nós vamos deixar um pouquinho mais grossa e vamos pintar de azul, tá?
uma indicando a receita total e outra indicando o custo total, tá? E vamos então fazer uma caixinha de texto lá dentro, escrito melhor, tá? Por quê? Para dizer que a barrinha azul, quanto mais para cima, melhor, e a barrinha vermelha, quanto mais para baixo, melhor, tá? Para não deixar ele com essa borda, eu vou tirar ela, tá? Selecionei a minha caixa de texto, vou vir aqui e vou dizer que eu quero sem linha. Olha ali, certo? Isso é só uma maneira de identificar, para a pessoa que verificar, que olhar esse gráfico, identificar o que significa. E vamos fazer então uma outra barrinha aqui, tá? Vamos fazer aqui do lado mesmo, deixa eu apertar o Shift aqui, uma barrinha simples, vamos pintar de verde, um pouquinho mais espessa, tá? Eu vou clicar nessa minha caixa de texto e apertar Ctrl D para duplicar essa caixa de texto, tá? Com as flechinhas do teclado eu posso mover essa caixa de texto. E o que eu vou escrever aqui? O que significa essa barrinha verde? É o meu ponto de equilíbrio, tá? Eu vou centralizar ele aqui em cima e olha lá, certo? Eu tenho uma legenda um pouquinho mais completa desta vez. Bom, eu tenho o título do gráfico, ponto de equilíbrio. Aqui é o meu ponto de equilíbrio, certo? O azul, a linha azul, quanto maior, melhor. A linha vermelha, quanto menor, melhor. O verde é o meu ponto de equilíbrio, tá? Eu tenho essa linha aqui que é em reais, tá? Então percebam que com 750 peças, nessa linha aqui é 18 mil reais de receita contra 16 mil de despesa, certo? Lembrando, gente, que esses dados aqui são sempre num gráfico, você não vai ter uma certeza. Aqui tá fácil porque tá bem certinho na linha, né? Mas às vezes ele fica no meio, então você tem que estimar, tá? Mas o gráfico você olha só, você consegue perceber a diferença, tá certo? Bom, o que mais que o nosso exercício está pedindo? Suponha que o governo decidisse reduzir os impostos para esse produto em R$1 por unidade produzida. Neste caso, o que seria modificado no custo fixo, o custo unitário ou os dois? Bom, se o governo decidisse reduzir os impostos, o que iria acontecer? O meu custo unitário ia diminuir. Ao invés de 20, ia diminuir para quanto? Para 19. Tudo bem, ia diminuir para 19. O que ia modificar no meu custo fixo, né, que pergunta lá? Nada, porque o meu custo fixo é fixo, tá? O meu custo unitário, no meu custo unitário vai diminuir, porque o governo ele vai reduzir os impostos para esse produto, em R$1 por unidade produzida. Então, ao invés de eu gastar R$20 de custo, porque eu vou incluir os impostos aqui, tá? Eu vou ter um custo apenas de R$19. Então, o meu custo unitário ele vai mudar. E os dois? Nos dois ele muda. Os dois é o meu custo total, tá? Ele vai diminuir um pouquinho também, certo? Porque ao invés de calcular a quantidade vezes 20, eu vou calcular a quantidade vezes 19 apenas. O que mais que pergunta? Calcule o novo ponto de equilíbrio e faça os gráficos, tá? Veja como agora, como a gente tem essa planilha montada, e veja como é simples nós montarmos outra planilha. É só mudar para 19. Por quê? Porque todos esses números aqui, tá? O Excel é quem está calculando através das fórmulas que nós inserimos. Então, quando eu mudar para 19, ele vai mudar o meu ponto de equilíbrio, vai mudar todas as colunas da minha receita total, vai mudar todas as colunas do meu custo total e vai mudar o meu gráfico. Ele só não vai mudar essa linha verde aqui, porque essa linha verde eu coloquei manualmente, mas eu posso mudar, tá?
Bom, eu coloquei 19 e não mudou ainda. Eu não dei um Enter. Eu vou dar um Enter para ver o que acontece. Certo? O que aconteceu? O meu ponto de equilíbrio agora é de R$200. Ou seja, se eu diminuir o custo do produto em R$1, eu posso vender R$200 que eu não vou ter prejuízo. Tá? A partir de 200 peças que não vou ter prejuízo. A partir de 201 peças eu começo a obter lucro. Então não é mais 250. Eu vou mudar essa linha para o 200, certo? Aqui, essas flechinhas continuam sendo a mesma coisa? Sim, quanto menos custo, melhor. Quanto mais receita, melhor. E a verdinha é o meu ponto de equilíbrio, tá certo? Percebam que ele mudou todos os itens aqui, e agora onde é 250 peças, eu tenho mais receita do que custo, tá? Onde ele pergunta aqui então, o que muda os dois, ou seja, custo fixo e custo unitário, tá? Ele vai mudar na soma total, certo? Porque 250 peças com menos R$1 por peça, certo? Vai dar uma diferença de R$250. É o que deu aqui diferença. Ó. Antes eu tinha um ponto de equilíbrio de 6 mil reais, agora não é mais ponto de equilíbrio. Tá? Era 6 mil menos 250, porque a cada peça tem R$1 a menos. É isso que muda nos dois, certo? Vamos ver aqui agora. Gerenciamento. O que significa essa mudança no ponto de equilíbrio? Bom, eu já falei bastante sobre o que muda gerencialmente. Tá? Significa, primeiramente, que eu vou precisar vender menos. Tá? E quanto mais eu vender, mais lucro eu vou ter. É mais fácil eu obter lucro. Tá certo? Ah, mas e o imposto se eu quisesse repassar para o meu consumidor? Será que isso seria bom ou não seria bom? Isso gerencialmente falando, vamos então estimar aqui. Ao invés de R$24, eu vou repassar. Eu diminuo R$1 no meu custo e diminuo R$1 no meu preço de venda. O que vai mudar? Vamos experimentar? R$23. Puxa, deu na mesma. R$250. Tá? 250 peças. Então, vamos mudar novamente para o 250, que é o meu ponto de equilíbrio. Gerencialmente, essa situação ajuda ou não ajuda? A gente viu que o ponto de equilíbrio é igual, tá? Mas será que o vendedor não vai conseguir vender mais fácil esses produtos a R$1 a menos no preço de venda? Será que é melhor ele vender a 23 ou a 24 reais? Tá? O ponto de equilíbrio é igual, mas é mais fácil ele atingir essa meta com o valor preço de venda menor. Tá? Então, se você achar interessante na sua empresa repassar esse desconto no imposto para o consumidor, gerencialmente falando, na parte de vendas, pode ser uma boa saída. A não ser que você queira só diminuir o custo, talvez você não venda o suficiente, certo? Então, pode ser que uma pequena quantidade no preço de venda faça a diferença no montante de vendas, tá certo? Bom, essas são só algumas análises que a gente pode fazer. Cada caso é um caso, vai depender do produto que você vai trabalhar. Podemos citar aí o incentivo que o governo deu com a queda dos IPIs, tá? As empresas, as fábricas repassaram esse desconto. O que aconteceu? Eles venderam muito mais, tá? Ou seja, eles venderam além do ponto de equilíbrio e muito mais do que eles esperaram. O lucro veio em forma de quantidade, tá? E não simplesmente vendendo ao mesmo preço com a mesma quantidade, tá? Só obtendo um pouquinho mais de lucro além do ponto de equilíbrio. Então, gerencialmente falando, é isso que acontece, tá ok? Espero que tenha ajudado vocês a desenvolver esse gráfico. Espero que vocês tenham entendido a parte aqui de construção
da nossa equaçãozinha, que é muito importante essa construção, tá? Vocês viram que é só uma questão de análise, colocar os dados e montar essa equaçãozinha, tá? Tendo essa equaçãozinha, a gente montou a tabela, e tendo a tabela foi fácil montar esse gráfico. A vantagem do Excel, vocês viram que eu posso mudar um desses 3 itens aqui, que automaticamente eu tenho mudanças no meu gráfico, mudanças na minha tabela, tá? É claro que eu posso copiar toda essa parte da tabela aqui para uma outra planilha. Aqui embaixo eu posso mudar e posso fazer acompanhamentos, certo? Mês a mês, com metas, tá? Eu posso colocar metas por vendedor ou por departamento, tá? Olha, o vendedor X vai ter que vender 350 peças, então eu coloco mais uma barrinha aqui que é a meta dele. Ele tem o ponto de equilíbrio que é o mínimo, ele tem que chegar no 350, e a gente vai dar esse aqui de mês de agosto. Ah, mas no agosto ele chegou em 300, tá? Então eu vou copiar, vou deixar registrado, e na Plan 2 eu mudo somente alguns itens, tá? Só para poder fazer acompanhamento. Então o Excel, ele é maravilhoso para trabalhar com esse tipo de automação, tá certo? Veja aqui, se eu aumentar para 1.200 o meu custo fixo, ou seja, contratei mais administrativo e aumentou a conta de luz. Olha lá, o meu ponto de equilíbrio foi para 300, tá certo? Se eu reduzir para 700 ao invés de 1.000, meu ponto de equilíbrio muda, tá? Espero então ter ajudado, tá? Dúvidas, enviem por mensagem, postem nos fóruns sobre os cálculos do Excel. Para quem não entendeu, perguntem. Eu não fui muito detalhista, tá? Mas eu gostaria de ter feito esse vídeo mais rapidamente, mas eu não consegui enxugar mais, tá certo? E até a próxima videoaula.